Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, por gentileza, me acompanhe na leitura do Evangelho de Lucas no capítulo 24 e no versículo 46, aonde encontra-se o seguinte registro. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e de ressuscitar dentre os mortos. A pergunta que se levanta é, por que Cristo haveria de padecer e de ressuscitar dentre os mortos? Simples. Veja o que consta no livro de Isaías, capítulo 53 e versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quando exatamente isto aconteceu? Quando Jesus foi crucificado lá na cruz? A resposta é não. Se de fato, de forma literal, Cristo, sim, ao Jesus ter sido crucificado lá na cruz, se ele tivesse levado as nossas enfermidades, não haveria de ter ninguém doente hoje em dia. Vai em um hospital, em um posto de saúde. Você irá ver inúmeras pessoas enfermas. Como ele pode ter levado as nossas enfermidades se nós se encontramos doentes? Você nunca ficou doente? Nunca se encontrou enfermo? Mas aqui diz, verdadeiramente, ele levou as nossas enfermidades e as nossas dores. Se, de fato, de forma literal, ele tivesse levado as enfermidades e as dores deste corpo humano lá na cruz, há 2000 anos atrás, não haveria sequer um doente sobre a face da terra nesta geração. Neste caso, podemos entender que isto é uma linguagem figurada, é uma ilustração. Sim, não é literal. Preste atenção, meu querido amigo. Veja exatamente o que consta no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Preste atenção. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Repito, no princípio era o Verbo. Que princípio é este que o Verbo se encontrava presente? Veja, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. No princípio, é primeiro o homem natural. Sim, o Verbo, sim, o próprio Cristo, já se encontra presente no homem natural. Desde o princípio, era o Verbo. O Verbo já estava no mundo, neste homem natural, desde o princípio. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sim. Tu não sabe? Ninguém te falou até os dias de hoje que você é o templo de Deus, que o Verbo, sim, se faz presente neste corpo humano? Desde o princípio, no princípio era o Verbo. Desde o momento que você nasceu, sim, lá no princípio, já era o Verbo de Deus. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne. Sim, o Verbo se fez carne quando ele passou a habitar neste templo humano. Desde o princípio que você nasceu, ali o Verbo havia se feito carne. Por isso está escrito que o Cristo havia de padecer, sim, e de ressuscitar dentre os mortos. Porque se nós, na essência, somos o próprio Cristo, podemos entender perfeitamente que Cristo está padecendo. Sim, com este corpo humano, procurando ressuscitar dentre os mortos, porque nós se encontramos mortos em nossos pecados. A consciência de Cristo encontra-se adormecida, por assim dizer. Ela precisa despertar em nós. Por isto que Jesus afirmou, necessário vos é nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é apenas carne, o que é nascido do Espírito se torna Cristo. Quando Paulo nasceu do Espírito, ele disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A partir daquele momento, Paulo passou a possuir exatamente a mente de Cristo, porque era exatamente Cristo que ele era desde o princípio. Desde o princípio, ele era o Verbo que se encontrava dormindo na carne. Sim, porque nós somos o templo de Deus. Deus habita em nós. Este Verbo que se faz presente neste corpo é a nossa verdadeira identidade. Por isso, este Verbo que se chama Cristo, sim, o próprio Deus precisa despertar, ressuscitar na carne,
porque é o Espírito de Cristo que se encontra morto, não você. Humanamente falando, você está muito bem vivo, mas espiritualmente falando, você se encontra morto em seus pecados. Se você se encontra morto em seus pecados, como que você está vivo? É porque não estamos falando de você, estamos falando de Cristo. A sua verdadeira identidade é a identidade do próprio Criador. Você é filho de Deus. Na essência, você é o próprio Cristo. Por isso, repito, que você se encontra morto em seus pecados, porque na essência você é o próprio Cristo. É Cristo que precisa ressuscitar na carne para assumir a sua verdadeira identidade. Quando isto acontecer, você irá reproduzir as mesmas palavras do apóstolo Paulo. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Neste caso, podemos entender perfeitamente que quando diz no livro de Isaías, capítulo 53, repito, em versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, isto aconteceu quando você nasceu. Sim, naquele momento o verbo havia se feito carne. Ali estava o verbo, levando as tuas enfermidades. Desde criancinha estava ali o verbo sofrendo através deste corpo humano, aguardando a ressurreição dentre os mortos, para ele assumir este corpo humano, para poder assim realizar a obra do Pai neste lugar. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus queridos amigos.